Tarde. Boa tarde, Duda. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Bom, nós temos um carinho especial pelo Luiz Carlos. Estamos há décadas convivendo na mesma cidade e participamos junto de bancos escolares. Foi nosso aluno também. E é uma pessoa, cavalheiro na verdadeira acepção do termo. E algumas horas eu vou escapar aqui, ao invés de falar doutor, eu vou chamar pelo apelido, porque é impossível, a mente vai trair. E o Godot é uma pessoa ímpar, de uma família maravilhosa. O pai é uma pessoa, deve estar assistindo, é seu fã. Com certeza, também, você está sabendo, com certeza. É de minha mãe. E hoje a presença do Dr. Luiz Carlos aqui é exatamente para falar desse absurdo que acontece nos presídios do Brasil inteiro. Ontem, viu, doutor, eu trouxe aqui o Coronel Ayrton, que tem uma visão também grande do que acontece nos presídios aqui no estado de São Paulo. Mas antes de entrar até no assunto que hoje é esse absurdo do que está acontecendo nos presídios brasileiros, e o doutor Luiz Carlos vai falar exatamente sobre como são os presídios no estado de São Paulo. O Coronel Ayrton deu ontem uma visão para nós de que a coisa em São Paulo é melhor. Mas antes de entrar nisso, fala dessa morte inesperada do Teori Zavascki. O que você achou disso? Mais uma vez, obrigado pelas palavras que me são dirigidas. É com tristeza que todo profissional do ambiente jurídico toma conhecimento de um desastre aéreo, levando a causa à morte de um ministro do Supremo. Isso acaba gerando, então, a necessidade de uma substituição. Caberá ao presidente da República indicar novo ministro. E também, com certeza, esse desastre aéreo acaba atrasando os trabalhos tão importantes que estão sendo realizados, porque o ministro... Não atrasar, né, Godot? Acho que não, Duda. Acho que realmente algumas providências precisam ser tomadas de forma a que ele seja substituído, principalmente considerando que ele era o relator da Lava Jato. Claro. Então, alguns atos podem continuar no seu curso normal, mas ele deverá ser substituído, nova vista deve ser aberta à nova composição do Supremo. Isso acaba atrasando um pouquinho. E tem que fazer uma investigação na verdadeira acepção do termo, até para não ficar aquela sensação dos boatos que já estão correndo aí de conspiração, né? E acho que está fácil para ter uma investigação correta, até porque o avião foi preservado em cima d'água, né? Se por acaso, sei lá, eu tenho a impressão que é a hora de urgentemente fazer uma investigação para que não fique nenhuma dúvida do acidente. Com certeza, Duda. Eu acho que deve ser feita uma investigação completa e o mais rápido possível, para que todos tenham a certeza de que se trata de um acidente. É isso que a gente espera, que tudo não tenha passado de um acidente, embora muito triste, mas para que todos nós saibamos de que não há nada a ser apurado além de um desastre aéreo. De um acidente na verdadeira acepção do termo, né? Sim, com certeza. Doutor, ontem eu entrevistei o Coronel Ayrton aqui e ele colocou assim, que realmente ele colocou os problemas que tem no estado de São Paulo. Mas o conceito que ficou após a entrevista do Ayrton é o seguinte: olha, nós temos problemas no estado de São Paulo, mas problemas que não se comparam com os problemas que tem no resto do Brasil, principalmente em algumas regiões do Brasil. Eu gostaria, você que é advogado dos presídios há tanto tempo exercendo esse cargo, ninguém melhor do que você tem condições de falar. Como funciona as penitenciárias no estado de São Paulo? Duda, como promotor de execuções penais, eu já estou atuando há aproximadamente 20 anos especificamente nesse assunto, e a gente goza do privilégio de, considerando a média, constatarmos que realmente estamos com um resultado um pouco melhor do que aquilo que tem se praticado em todos os cantos.
a gente também tem que fazer uma separação muito rápida. Se a gente arredondar bem os números, o Brasil tem quase 600 mil homens presos, aproximadamente 600 mil homens presos, e metade, um pouco menos da metade, estaria recolhida aqui no estado de São Paulo. Então a gente sabe que o tratamento dado ao estado de São Paulo, nenhum dos outros estados, na proporção ou em números totalizados, conseguiram nos últimos anos manter um crescimento, construção de presídios, abertura de vagas ou até mesmo uma política de administração penitenciária igual ao do estado de São Paulo. O Rio Grande do Sul tem problemas gravíssimos, o Norte mostra aí toda a sorte de problemas. Então a gente sabe que para o estado de São Paulo existe sim uma política de administração mais adequada, modernizada e mais atual, segundo as necessidades do próprio estado de São Paulo. Agora, não é mérito, porque a gente sabe que a violência no estado de São Paulo, ela é líder, claro, considerando o Brasil num todo. Então a gente tem problemas gravíssimos e isso leva também a problemas dentro do sistema prisional, como o PCC, que é uma organização criminosa que já vem sendo identificada, na medida do possível, já há mais de uma década. Então tudo isso é do conhecimento das autoridades. O que é feito aqui? O cara chegou no condenado, foi para um presídio. Porque por aí essas guerras de facções que a gente vê, vira e mexe num estado, no outro, e agora agravou, né, nesses últimos 30 dias aí. O que São Paulo faz para tentar evitar a guerra de facções? Duda, São Paulo trata do assunto com maior empenho há mais tempo. Nós temos uma rebelião, uma mega rebelião em 2006, há mais de 11 anos, há quase 11 anos. Então o estado de São Paulo já vem lidando com o assunto há mais tempo do que os demais estados. Então, na medida em que as organizações criminosas, as facções criminosas, elas acabam colidindo seus interesses dentro das unidades prisionais, cabe ao Estado preservar a integridade física de todos eles, a vida de cada um deles, e cuidar da gestão de forma em que essas facções não entrem em atrito. Isso já vem sendo feito há muito tempo. E o estado de São Paulo, por ter uma população maior e um número maior de unidades prisionais, com um número maior também de facções criminosas, ele lida com isso há mais tempo e acho que tem feito de forma a evitar, até o presente momento... E tem evitado, né? Agora, mas como é que atua? Eu estou preso, cheguei lá... O cidadão, ele ingressa num setor dentro da unidade que se chama inclusão. Inclusão. E a administração do presídio faz um levantamento junto com a população se aquela pessoa tem condições de conviver naquela população. Se isso é possível, ele então vai ser direcionado a um raio e dentro deste raio ele vai morar em uma cela. Se isto não é possível, já foi identificado o problema, então ele vai ser transferido para uma outra unidade que ele possa conviver. Isso é feito dioturnamente. O Estado de São Paulo remove, transfere, segura, coloca no seguro diariamente dezenas e dezenas de presos para tentar manter a integridade física de cada um deles. E como é que ela decide isso, Godô? Pega o cara, põe lá? Na verdade, a gestão, o Estado, a coordenação e o secretário, junto com os diretores, eles vão fazendo a separação para se evitar o atrito. Então as pessoas precisam viver dentro do sistema prisional com um mínimo de paz e de integridade. Se a gente percebe que vai haver uma manifestação porque estão se atritando, então esses grupos são separados, são transferidos, são removidos para se manter a ordem. Os grupos não têm contato entre si de jeito nenhum? Os grupos, eles convivem entre si. Na medida em que essa convivência passa a não ser mais possível, Duda, então essas remoções são feitas para que se mantenha a ordem dentro da unidade. Agora, é necessário. A entrada de droga, de que maneira que ela ocorre dentro de uma penitenciária? Duda, o sistema prisional, ele se acautela, ele procura agir de forma a evitar que se ingresse dentro da unidade com aquilo que não é permitido. Droga, equipamentos de comunicação, armas, todo tipo de substância que possa causar dependência ou alterar o comportamento do ser humano. E isso é feito das mais variadas formas, com scanners de corpo humano, que são carésimos,
e que nós ainda não temos em números suficientes, mas com todo tipo de equipamento de detecção de metal, com revistas, com a revista íntima, que é severamente criticada, com a revista nos equipamentos, com a revista nas correspondências, com revista e passagem por scanner e por equipamentos de identificação dos alimentos que são entregues, das roupas que são entregues. Tudo é feito num volume muito intenso diariamente e, em especial, nos finais de semana onde se realizam as visitas. E com essa intensidade, e o ser humano é falho, é claro que muitas vezes não se consegue fazer de forma a evitar o ingresso de droga no sistema prisional. A droga orgânica, a maconha, entra pelo corpo humano. Então o equipamento não detecta. São coisas muito difíceis. Então tudo isso demanda atenção. Engole, certo? E depois acaba eliminando, retirando do corpo humano e entregando para o cidadão no momento da visita íntima. Então, o tempo todo se tenta e o Estado o tempo todo se defende. E, é claro, ninguém consegue exercer a atividade à perfeição e a droga acaba ingressando. Mas o que a gente tem que chamar a atenção é que lá no norte existiam pistolas, metralhadoras, equipamento que realmente deixa qualquer um assustado, porque não se viu isso ainda nas nossas regiões. Né? Até bomba. Bomba, vários equipamentos de guerra, então a gente fica assim muito assustado mesmo com aquilo que está sendo identificado no Nordeste. É comum pegar arma também aqui às vezes? Não, comum não é, Duda. Comum a localização de droga, né? Armas, a gente vê aí a tentativa, são 170 presídios, 350 mil homens presos, milhares de visitas sendo realizadas semanalmente, não é comum, mas às vezes, certo, são localizados equipamentos, principalmente nas unidades semiaberto, como o nosso CPP-3, o nosso antigo IPA. O semiaberto facilita também. Exatamente. Né? Todos nós vimos hoje aí o funcionário que, identificando uma oportunidade, trabalhando com ração, são vários animais, gado, porcos. Então o cidadão, pela oportunidade, tenta ganhar uma vantagem indevida, uma vantagem ilícita. Tudo isso torna a gestão do Estado muito difícil. Mas em unidades de regime fechado no Estado de São Paulo, pessoas com arma dentro da cela, são coisas mais difíceis de acontecer. Por que as facções entram em guerra? Elas entram em guerra por vários motivos, mas na grande maioria das vezes por motivos de domínio de assuntos financeiros ilícitos e econômicos que ocorrem lá de fora. Então lá no norte não houve nenhuma reivindicação. Houve aquele problema entre eles, uma chacina, uma coisa gravíssima, não é um acidente escabroso não, é um crime, certo, que realmente deve ser divulgado aí por conta da sua atrocidade, mas eles disputam um valor muito alto do tráfico que vem pelas barcaças dos rios adjacentes ao rio Amazonas, e isso daí faz com que eles... Tem até submarino lá para passar com droga. Eles têm todo tipo de equipamento, arma de guerra, radar, rádio e embarcações, né, com muita capacidade e potência para transportar essa droga, cujo faturamento tem sido divulgado pela mídia na ordem de 300 milhões de reais. É esse o motivo do desentendimento. Não houve nenhuma reivindicação ao Estado, no sentido de que faltava alimento, faltava espaço, estava tudo muito apertado. Muito pelo contrário, eles disputam economicamente uma situação ilícita que está na região do norte. Lá na Amazônia, quem morreu é quem era de uma facção diferente da família do norte? Isso. Embora as informações sejam truncadas, divulga-se que houve o homicídio em relação aos dois lados, do que eu identifiquei... Era a família do norte, a família do norte Vermelho ou PCC? Isso, a família do norte teria atacado membros que se identificam simpatizantes do PCC por conta dessas divergências em relação a esse tráfico de drogas. E a família do norte, para que a droga venha para cá, eles negociam com as quadrilhas daqui. Isso. Na verdade, a informação que eu consegui obter, lendo e ouvindo, Duda, está no fato de que houve problemas na transferência da droga dos países vizinhos para o Brasil. É neste ambiente em que houve uma disputa. Dois grupos criminosos tinham interesse pelo mesmo ambiente e acabaram se desentendendo, e por isso houve esse atrito dentro da unidade prisional.
Mas não houve, em hipótese alguma, o que a gente pode afirmar com quase toda certeza, é que não houve, em hipótese alguma, qualquer reivindicação ao Estado. Olha, nós queremos que seja feito isso ou aquilo, muito pelo contrário. Eles resolveram a maneira deles, ou seja, um grupo tentando eliminar o outro grupo. Mas que coisa, você deve ter visto também, claro, eu vi pelas redes sociais, que coisa, cortando a cabeça do cara, que coisa horrível, né? Viu, Duda? Sangue frio, não? São coisas que a gente não está acostumado, né? Coisas que não fazem parte da nossa vida, né? A gente tem um outro tipo de modo de viver. A gente achava que era só os Estados Islâmicos que faziam isso, né? Mas são muito violentos. Fazer estágio, são extremamente violentos. Viu, Duda, mas como você me perguntava, né? Eu gostaria de fazer também uma abordagem em relação à capacidade financeira, né? E o Estado, né? Por que esses presos estão vivendo em superpopulação ou superlotação carcerária? Então a gente gostaria também de dizer, para que a opinião pública ela fosse melhor orientada. O que aconteceu? Se você me perguntar em termos numéricos, em números absolutos, o governo federal tem hoje 1,3 bilhão para investimento no sistema prisional. E por que esse dinheiro não foi usado? Então, se a gente começar a ouvir novamente a fala da gestão anterior, do PT, do governo federal enquanto PT, houve o contingenciamento de 1,8 bilhão, porque havia a necessidade de se manter o superávit, certo? Primário, de forma que esse dinheiro não era utilizado. Certo? Um grande equívoco. Aconteceu isso também? Aconteceu isso. Então não se fez o investimento, hoje isso é apurado, o Temer tem divulgado isso, não defendo nenhum dos dois partidos, não sou filiado a nenhum deles, mas faço uma constatação. O dinheiro que é arrecadado da multa no processo penal e 3% das loterias esportivas gerou um valor acima de 1 bilhão, hoje acima de 2 bilhões de reais, e isso não foi utilizado porque havia um interesse político na manutenção desse valor para a balança comercial. Agora isso vai ser liberado, o dinheiro vai ser utilizado, e não só na construção de presídios, mas na melhoria desses presídios. Agora começa-se a debater a melhor forma de se utilizar esse valor. Então, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, junto com o presidente da República, já está afirmando que esse valor será utilizado, e a gente também precisa dizer que, equivocadamente, se construiu pela mídia uma opinião de que o Brasil prende muito. Isso não é verdade. O Brasil é a 5ª maior população do mundo. O que se diz é que o Brasil realmente tem grande dificuldade na aplicação da lei, porque a sua estrutura é precária, não há investimentos adequados, se exige da Polícia Civil e da Polícia Militar atividade de primeiro mundo e se dá condição de terceiro mundo. Então eu acho que a gente precisa saber exatamente que a política desenvolvida no último ano, especificamente em matéria de sistema prisional, deixa muito a desejar. A gente espera que com o novo ambiente as coisas melhorem, que esse dinheiro seja empregado. Se os estados não possuem verba por conta da queda de arrecadação, pelo menos 2,3 bilhões de reais estão à disposição, podem ser usados no sistema prisional. Isso vai ser repassado para os estados, e eu gostaria, né, que nós de Bauru, nós que estamos envolvidos no assunto, e você, Duda, procurasse estar informado a respeito. Verdade. Existe uma gestão, existe hoje um trabalho para se destinar esses 2,3 bilhões. A propósito, seria também muito oportuno eu dizer que recentemente, outubro do ano passado, foi inaugurado um centro de detenção provisória na Castelo Branco. Esse centro de detenção provisória é realmente muito bem construído, de primeiro mundo, aproximadamente 40 milhões de reais para a construção de um CDP, para que se possa ali manter aproximadamente 1.200 homens, 1.100, segundo a promessa do secretário, 1.000 homens recolhidos. Está funcionando já? Já está funcionando.
tudo a contento, as portas são automatizadas, uma gestão de primeiro mundo. Então, o Estado de São Paulo sempre vem mantendo um crescimento, se não é o necessário, pelo menos se faz um projeto para que as vagas sejam criadas. O grande problema é que os outros estados não constroem presídios há muito tempo. Os governadores não se preocuparam com isso, parece ser um assunto que não deve ser levado à discussão, parece ser um assunto cuja cultura não se permite que seja ele debatido de forma competente. Então a verdade é essa, temos poucos presídios federais, meia dúzia, o governo federal também deveria ter, para solucionar esses problemas que são os mais graves, se preocupado com essas construções. Tem 170 presídios? Mais ou menos isso, Duda. Nós temos isso. Mais ou menos isso. Aproximadamente 320 mil homens recolhidos, uma média de 1.500 a 2.000 homens recolhidos por presídio. Ô Godot, o que é uma superpopulação num presídio aqui em São Paulo? Todo presídio, e o que média, no norte e no nordeste? A média, Duda, os presídios do estado de São Paulo são construídos para 768 vagas, são construídos para 844 vagas. E acaba-se trabalhando com o dobro. Então, nas celas nós temos as pedras e depois no chão, no ambiente onde é possível, são colocados outros colchões e os presos acabam cumprindo a pena dessa forma, o que não seria ideal, mas é aquilo que o nosso orçamento tem capacidade para manter ou para construir. Agora, no norte e no nordeste, né? Onde deveria ter 6 ou 7 homens recolhidos, tem 50, tem 45, então uma turma fica em pé, outra turma 10 vezes mais. Então são gestões que precisam, Pedrinhas, São Luís do Maranhão e essas unidades no Rio Grande do Norte, realmente são situações que não poderiam jamais ter chegado a este estado de coisa. Subhumanas. Condições subhumanas, Duda. Muito difícil a gente aceitar isso como razoável e cabe ao Estado interferir e retomar esse assunto. Godot, o coronel falou uma coisa ontem, falou, Duda, aqui quando a gente tem a superpopulação, mas o negócio é administrado de uma tal maneira que a gente determina o lugar que o preso vai ficar. Como é que é isso? Então, em toda unidade, Duda, cabe ao Estado determinar onde o cidadão vai cumprir pena, o raio, a cela, certo? A questão da alimentação, a questão da visita, a questão do pecúlio. Cabe ao Estado determinar como o cidadão vai cumprir a sua pena. E me parece que nos outros estados, né, onde a gente tem assistido aí toda sorte de calamidade, o descontrole do Estado é total, são os reeducandos que mandam dentro do raio, que decidem para onde vai um, que decide para onde vai outro, que horas abre a cela, que horas fecha a cela, e então a gente percebe que a ausência do Estado faz com que a desorganização tome conta do assunto. 20 anos dentro dos presídios, Godot. Você consegue falar assim, ó, dos casos que estão lá, quantos % tem envolvimento com droga? Dá para dar uma estatística? Eu acho isso muito triste, né? Mas eu acredito que 70% de toda pessoa que acaba enveredando para a cena do crime já teve contato com a droga. O tráfico, ele fomenta várias atividades criminosas. O usuário, ele inicia o comportamento criminoso porque furtando e roubando, ele entrega objetos de valor, o tráfico aceita, ele recebe a droga e entrega objetos furtados e objetos roubados. Então, a droga realmente ela acaba desorientando, desequilibrando, desarmonizando o cidadão que vive em sociedade e ele, na grande maioria das vezes, entre 70% e 80% das oportunidades, ele acaba ingressando no mundo do crime. Eu li um artigo uma vez, dizia que nos presídios, as drogas que entra maconha, entra cocaína, né? Mas eles não deixam entrar o crack, o próprio preso não deixa entrar o crack. Então, é verdade isso? Então, existe vários assuntos que são do ambiente do ser humano que está encarcerado. O mundo do cárcere tem suas próprias regras, isso ninguém nega. Acha que o crack quebra a própria organização, né? Se o ambiente do encarceramento tomar uma decisão dizendo que não entra determinada droga, não entra. Não entra mesmo. Dizendo que não entra determinado tipo de visita, não entra. Dizendo que determinada conduta não é aceita, eles não praticam. Isso é respeitado. Certo? Se foi feito
um acordo entre eles, o acordo é sempre muito respeitado. Porque as consequências são sempre estas que nós vimos. O cidadão paga com a vida. Ou ele cumpre a regra, ou ele não cumpre a regra. Não cumprindo a regra, ele tem que ser responsabilizado. Eles não têm para quem reclamar, é a vida, né? Não tem recurso à justiça, né? Eles precisam resolver seus próprios problemas. O cara vai no promotor e fala, doutor, ele não pagou a droga que eu dei para ele. Eles resolvem. De toda sorte de soluções, eles resolvem, certo? A mãe tem que trazer alguma coisa dentro da unidade, a irmã tem que trazer, o irmão tem que trazer, um favor deve ser feito, isso precisa ser resolvido. Então, a droga realmente dificulta também e muito a gestão de Estado em relação ao sistema Presídio feminino aqui na sua região é Pirajuí só? Isso. Em Pirajuí existe uma unidade especificamente para as mulheres, também merecedora de todo tipo de elogio. Então, a sugestão que eu sempre faço para a diretora da unidade, para o coordenador e para o secretário, o doutor Lorival Gomes, é que ele permitisse que a mídia, certo, divulgasse exatamente como se trabalha com as reeducandas que lá se encontram. Uma penitenciária muito bem administrada, existem crianças que nascem e que permanecem até o seu sexto mês, quando ela completa sexto mês, berçário, pré-natal, assistência, fralda, tudo isso elas têm direito, então as crianças vão lá, a gente vê que o tratamento dado é de primeiro mundo. Bom, agora veja a pergunta que eu vou colocar. Você colocou a grosso modo, claro, 70% de quem está num presídio masculino, provavelmente em torno de 70% tem envolvimento com droga. Num feminino me contaram que é 90%. É verdade isso? Muito interessante essa estatística, Duda. A estatística mostra que, não estando o marido dentro da casa, se a polícia faz a operação e prende a droga, só está ela dentro da casa e ela acaba então sendo autuada em flagrante. Então, eu não sei exatamente o número, não me preocupei com isso, mas a gente pode consultar facilmente no site da Secretaria de Administração Penitenciária, mas 70% das mulheres que se encontram presas no Brasil estão envolvidas com o tráfico de drogas. Que coisa, né? Essa é a acho que até para continuar sustentando a família, né? O marido é preso, ela continua com ela continua exatamente no comércio da droga e acaba sendo presa logo em seguida. Também por isso, Duda, com certeza. Essa também é uma verdade, uma triste verdade, mas uma realidade. Godô, a violência num presídio feminino é bem menor do que num presídio masculino? É bem menor. São unidades em menor quantidade, as presas são menos de 10% da população masculina, então são coisas tratadas com maior atenção, e isso mostra que gestão é possível, isso mostra que o Estado, tendo vontade política, se ele tem interesse, ele resolve, ele melhora o sistema prisional, embora a gente faça o registro de que alguns pontos positivos existem, todos nós sabemos que há necessidade de melhorias. Ninguém está dizendo que não há necessidade de melhorias. Elas precisam ser implementadas, há necessidade dos governantes terem gestão para esse posicionamento e que as coisas possam ser melhoradas. E a entrada de droga é na mesma proporção de um presídio masculino ou também é menor? Eu não tenho exatamente essa informação. Eu até gostaria de fazer essa pesquisa. O que a gente sabe é que nos presídios masculinos existe um volume de visitas muito maior. Então acredito que por essa estatística agora, fazendo uma conclusão, a droga tenha maior consumo dentro das unidades masculinas. Mas exatamente essa informação eu não tenho, eu garanto que na próxima oportunidade eu trago para você essa resposta. Agora vamos nisso, a entrada do bendito celular. Certo. Porque os líderes das quadrilhas continuam mantendo a organização do seu funcionamento fora dos presídios e a ordem, segundo diz a grande mídia, parte dos presídios. Como é feito a entrada de celulares nos presídios? Duda, a entrada ela é feita pela visita, ela é feita, se possível, pelo transporte, no momento em que se entrega alimentos, ela é entregue pela esposa, quando da visita íntima, que consegue introduzir dentro do corpo humano, ou seja,
tudo que for possível e imaginável. Nós já tivemos uma oportunidade em que algumas pombas tiveram equipamentos de comunicação amarrados, isso em Pirajuí, isso foi fotografado, foi divulgado pela mídia, ou seja, a criatividade permite que isso seja feito sempre de formas inesperadas. Isso se tenta de todas as formas. O que cabe à gestão fazer? Se surpreendido o cidadão com um celular na cela, ou com ele, ou que seja entregue a ele, ele vai praticar uma falta grave, vai responder por isso, e há consequências jurídicas em relação a isso. O que cabe ao Estado fazer além disso? Colocar equipamentos bloqueadores de sinal de comunicação, de telefonia nas unidades. Isso custa caro. Nas unidades em que se denota a maior necessidade, isso já tem sido feito há muito tempo. Nas unidades em que há menos necessidade. Caro, né? Mas mandar dinheiro para Moçambique, Nicarágua, Nigéria, não é caro, né? Não é. Então, Venezuela. Esses bilhões de reais acho que ensejaram a troca do governo federal, né? Então acho que já se paga o preço. Graças e é claro, as medidas estão sendo tomadas para que a gente consiga receber de volta aquilo que é nosso. Mas com certeza isso limita o orçamento na compra de bloqueadores, na compra de scanners. Parte do equipamento utilizado nas Olimpíadas foi distribuído, certo? Também no estado de São Paulo, certo? Então a gente teve lá as Olimpíadas no Rio de Janeiro e depois acabamos recebendo scanners, aparelhos de raio-x que estão sendo colocados nas unidades. O ministro Alexandre de Moraes tem divulgado que nesse valor de 2.300 bilhões, uma parte seria destinada exatamente para a compra de equipamentos. Uma outra parte para a construção de presídios, uma outra parte entregue aos estados, no assunto sistema prisional, dinheiro marcado, e uma outra parte para que fossem ampliados aí dentro de unidades federais, esses presídios fossem construídos. Então, agora temos uma parcela de dinheiro aí, num momento difícil, né, em que nosso país vive economicamente. Mas esses 2 bilhões que você falou, está lá e não foi usado? Não foi usado. Mas está lá há muito tempo. Isso é um absurdo muito grande. E se divulga aí, de todas as formas, vários vídeos em que os governantes da oportunidade, as autoridades, ministros da Justiça, fizeram a afirmação, agora nós vamos usar estas verbas, e isso não foi feito, os números foram maquiados, o Infopem apresenta números que são controlados, para se dizer que o Brasil prende muito, então se faz a comparação com alguns grupos de países, e hoje então se divulga aí a realidade. Nós somos a 7ª população do mundo, né? Isso. Então, por ser, né, a nossa população é muito grande, é claro que nós temos uma população carcerária proporcional a ela, mas, segundo informações confiáveis, estaríamos em 32º lugar, proporcionalmente a cada 100 mil habitantes. Então até que está razoável. Isso, estamos razoáveis, mas não estamos precisando... De acordo com a população, nós éramos para estar em 5º lugar. Isso, exatamente. 5º, 7º. Então, são coisas muito complexas, mas se consegue, viu, Duda? Se massificando pela mídia, se consegue construir... Com todos esses problemas agora, como é que você vê? Você acha que a coisa vai melhorar? Eu acho que ela precisa melhorar, Duda. Eu acho que lá no norte, no nordeste, onde os presídios foram sucateados, foram levados aí à falência, entre aspas, eu acho que há necessidade sim de investimento, que eles precisam ser melhorados, eles precisam ser ampliados e precisa ser utilizada uma série de técnicas e mecanismos que deem segurança a todos, aos funcionários, inclusive aqueles que estão cumprindo pena. É verdade. Mas que país rico, né, Godot? É colocado só do desvio da Petrobras, é calculado em 8 trilhões de reais. É muito dinheiro. Ai, que absurdo. Eu fico muito triste porque... O orçamento da China, que é o PIB da China, que é o 2º PIB do mundo, é 10 trilhões. É muito triste, Duda. Acho que o dinheiro público no Brasil é muito mal gerido, muito mal gerido. Acho que a gente tem que primeiro atacar a ilegalidade, mas a gente tem que se preocupar também com a competência. O dinheiro é muito mal gerido. O pouco dinheiro que nós já temos, daquilo que não é desviado, também não é
gerido a contento, e a gente paga por tudo isso. Não, eu vi essa ideia, a mídia preocupada, que diz que o crime organizado quer entrar na política. Como que se não tivesse na política. Ah, com certeza. Meu Deus, porque lá na Colômbia, o Escobar só caiu a hora que ele tentou entrar na política, os políticos que acabaram com ele. Mais crime organizado que tem no Congresso Nacional, impossível. Né? Nas grandes empresas, nas grandes empreiteiras, nos grandes empresários, não é isso? Quem é o crime organizado? Entrar aí, eles estão mortos. É muito triste, Duda. A gente tem que combater toda ilegalidade e também precisamos estar atentos ao crime organizado. Acho que os estados islâmicos lá estão querendo fazer estágio no Brasil para aprender como fazer mais terrorismo aí, mas é impressionante, né? Que coisa. Muito triste, Duda. Quer dizer, acima de tudo isso, você com 20 anos nessa função, você ainda é otimista? Eu acho que a atividade do promotor de execuções penais é uma atividade muito gratificante. A gente faz um trabalho acreditando que, na medida do possível, a gente procura melhorar as coisas e fazer justiça, porque nós temos uma atividade principal a nossa, que é a análise dos benefícios dos reeducandos na medida em que eles vão preenchendo os requisitos e vão retomando a sua vida em sociedade. A gente fala em dezenas de processos diariamente, isso é muito gratificante e acredito que a gente encontra motivação aí para continuar por mais alguns anos. Eu nem quis fazer perguntas de telespectador, hoje chegou bastante pergunta exatamente para que você desse esse corpo. Eu fiquei satisfeito com o que você falou e eu acredito que o nosso telespectador também. O que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Eu gostaria de dizer que realmente todos nós temos que trabalhar com motivação, cada um de nós podemos fazer um pequeno pedaço, né, dessa engrenagem e cuidarmos exatamente com dedicação daquilo que nos compete. Então, o Ministério Público de Execuções Penais continua motivado e está à disposição daquelas pessoas que precisarem do nosso atendimento nos assuntos ligados ao sistema prisional. Eu vi uma última coisa, eu ia encerrar, mas é o que eu vi, diz que lá tinha 7 caras que não tinham pago a pensão da esposa, desquitado, aí tiraram eles de lá, né? Então, mas aqui... Podia ameaçar, você que sabe. Na nossa região, aqueles que tiveram mandados de prisão cumprido por dívida de alimentos não estão nas unidades prisionais. Mas lá estava. Isso, mas lá me parece que a gestão ainda peca um pouco. Aqui na nossa região nós temos o cuidado, né, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Administração Penitenciária colocam eles em lugar seguro. Aquela triagem que vocês fazem... Mas não dentro das unidades, eles ficam designados em uma unidade específica para esse assunto. Claro. Para não ter contato. O que não é, né? São coisas diferentes e precisam ser tratadas de forma diferente. E a saída também é realmente tentar separar por criminalidade, né? O criminoso mais perigoso do... Né? Com certeza. Então, a lei de execução penal, ela determina que, diante da forma a espécie de crime e pela periculosidade do condenado, eles precisam ser separados e tratados, né, pela terapêutica penal. Então, na medida do possível, isso está sendo feito e acho que precisa ser mais intensificado. Mas nós temos unidades só para estupradores, unidades só para estrangeiros. Isso está sendo implementado para garantir que seja cumprida a lei de execução penal. E dentro dos presídios, eles não aceitam o estuprador de jeito nenhum, né? Então, essa dificuldade sempre existiu. O condenado por crime do artigo 213 sempre precisou de seguro, sempre precisou de isolamento. Só que chegou num momento que esses grupos que eram isolados dentro das unidades permitiam a formação de uma única unidade só de artigos 213. Então, hoje nós temos 2 unidades na região de Avaré que são específicas para condenados de crimes sexuais. Então, hoje, lá se administra de forma mais adequada esse assunto também. De 0 a 10, que nota você daria para os presídios do estado de São Paulo? Pergunta difícil. Uma pergunta difícil, Duda, porque a gente sabe da adequação, mas sabe também da necessidade de evolução. Então, eu daria nota 5. Boa. Eu acho que é aceitável
mas ainda se recomenda investimentos. Agora, e de 6 a 10, o que falta? Investimento. Se o Estado tiver condições, ele faz investimento. Então, que nota que nós damos para a saúde pública? 2. Nós damos 2 para a saúde pública. A gente sabe que precisa de investimento, mas o governante, ele só pode usar aquilo que lhe concede o recurso. Senão ele responde por ato de improbidade. Então, dentro desse equilíbrio, eu daria então nota 5. Godô. Mas daria nota 0 para o norte e para o nordeste. Eu nem ia perguntar, porque como você é daqui, você fala, você vai fazer eu julgar. Daria é fácil, 0, né? 0. Não, 1 vai. Então, tudo bem. Tá aí, Godô, obrigado pela sua presença, viu? E o telespectador me perdoe, mas eu achei que o Godô é professor de faculdade de Direito, né? Então, como estava bem didática a coisa, eu não busquei as perguntas do telespectador. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Planeta.